Muito obrigado, Jesus, pelo final de semana que o Senhor nos deu, pelo acampamento de crianças, pelas crianças que estão vindo agora, junto com os professores, os tios do Ministério Infantil, que trabalharam, Senhor, com muita dedicação para que esse acampamento fosse maravilhoso. Abençoa o retorno deles, abençoa a viagem deles de volta, para que eles tenham uma viagem abençoada e tranquila, Deus amado. E possam chegar aqui ainda, mesmo que com cansaço, possam chegar aqui com alegria, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos que estão nesse culto hoje, cada vida que entrou aqui. Eu peço que o Senhor esteja cumprindo os teus propósitos, abençoando cada casal, cada família, abençoando os nossos visitantes, abençoando todos, ó Deus, cumprindo na vida de todos os teus planos. Usa o pastor Pedro Reis nesse lugar. Fala através da boca do teu servo esta noite. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês, podermos juntos cultuar ao Senhor, cultuar ao nosso Deus, prestar culto a Ele, que é o nosso propósito e objetivo. O Evandro falando assim, a gente recorda de muitas coisas mesmo. Eu sou grato a Deus por ter conhecido eles. Me converti, eles já estavam na igreja, e desde então a gente tem aí estado juntos em comunhão. Eu tenho visto desde então a seriedade com que ele, a Sandra, tratam as coisas de Deus. Por isso eu me alegro toda vez de vir aqui, por saber que são pessoas sérias e têm comunhão com Deus, né? E isso é que é tremendo, porque Deus é glorioso. E não somente isso, daqui tem saído pastores desta igreja que foram usados pela vida do pastor Evandro e de tantos outros irmãos aqui também, né? Eu louvo a Deus por esse lugar, pela sua vida, porque o Senhor realmente tem algo maravilhoso para a sua vida. Amém? A Dorcas está ali. Glória a Deus, Dorcas. O Dede, glória a Jesus. São irmãos também de muitos anos. Irmãos, eu gostaria que você dissesse para o teu irmão assim: irmão, Deus vai falar com você. Glória a Deus. Deus vai falar com a sua vida. Deus vai falar comigo. Hoje pela manhã eu estava preparando a mensagem. Eu estava lá na cidade de Santo André, na casa de um dos irmãos da igreja de Santo André, na casa do irmão Dirceu e da Miriam. Eles estão em Santo André já na igreja, se converteram na minha casa, onde começou a igreja. Eles eram traficantes de drogas, o Dirceu era traficante. Ele não precisou ir para a casa de recuperação, nem ele nem ela. Foram dias de muitas lutas e batalhas que estive com eles ali. E desde então, nunca mais eles voltaram atrás. Eles têm um testemunho assim, glorioso do que Deus fez na vida deles. São firmes até hoje, tem 2 filhos ali, 2 rapazes de Deus também, os meninos. Glória a Jesus. Nós vamos falar sobre Naamã, o leproso. Talvez você conheça a história de Naamã, o leproso. Eu mesmo já preguei várias vezes sobre esse tema, sobre essa história de Naamã, né? Naamã era um homem poderosíssimo, um homem muito poderoso. Só que ele era leproso, ele tinha lepra. A lepra, ela é uma infecção que é produzida por um bacilo chamado bacilo de Hansen. É uma infecção que dá na pele da pessoa, no corpo da pessoa, e que vai destruindo a carne da pessoa. No Velho Testamento, as pessoas do Velho Testamento, quando tinham lepra, elas eram consideradas como malditas. Olha só, havia uma maldição sobre a vida delas, e elas eram obrigadas a saírem fora do arraial, não poderiam conviver juntos. O Senhor, na verdade, lá em Números capítulo 5, versículo 2, Ele ordena, Ele diz que essas pessoas têm que serem levadas para fora do arraial, não podem conviver com aquelas outras pessoas, né? Havia muitas pessoas que eram leprosas, havia muitas pessoas que tinham esta situação na vida delas. Em Números, capítulo de número 12, gostaria que você abrisse lá antes de nós abrirmos no livro de Reis. Números 12 conta uma história aqui. Números capítulo 12. Há uma situação toda nesse capítulo onde
a sedição de Miriam e de Arão, eles falam mal de Moisés, tá? Eles falam mal de Moisés, aí vem o Senhor e os repreende. E no versículo de número 10, diz assim, números 12, 10: E a nuvem se desviou de sobre a tenda, eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Então a irmã de Naamã, ou a irmã de Moisés, ela ficou leprosa. Por que ela ficou leprosa? Se você ler a história, você vai perceber que ela falou mal do profeta, ela falou mal de Moisés. E assim, por causa disso, ela recebeu essa situação e ficou leprosa. O que aconteceu nessa situação dela ter ficado leprosa? Ela teve que ser lançada fora do arraial, e Israel não poderia sair do lugar durante 7 dias. Eles tinham que ir, mas eles não poderiam sair durante 7 dias por causa da lepra dela. Então ficou parado. Isso daqui fala sobre maledicência, porque a maledicência é uma lepra que contamina e atrasa o plano de Deus e atrasa a obra de Deus. Nesse caso aqui, essa lepra atrasou a obra do Senhor, atrasou o plano de Deus. Você pode perceber que quando as pessoas falam mal ou levantam maledicências contra as pessoas de Deus ou contra qualquer vida, traz um atraso violento, porque o inimigo toma isso como ocasião e estraga tanto a vida da pessoa que está falando quanto da outra pessoa. Atrasou o plano de Deus durante um certo período. Então a lepra também é uma maledicência que estava ali atingindo a situação do povo de Deus. Em Números também, Levíticos 14 fala sobre a unção do leproso. Fala que o leproso, ele deveria ser ungido. Olha só. Existem 4 unções no Velho Testamento. Uma delas é para o leproso. Uma era para o leproso, outra para o rei, outra para o sacerdote e outra para o profeta. Só haviam 4 unções. E uma delas era para o leproso. Ali ele seria curado da sua lepra. Você veja como que as coisas de Deus são tratadas, né? E Deus fala aqui nessa situação desse Naamã. Nós não lemos ainda o texto, mas esse homem, dentro da palavra de Deus, Jesus ele falou desse homem. Ele foi um dos únicos gentios no Novo Testamento a Jesus citar. Jesus cita ele lá em Lucas 4, versículo 27. É um dos únicos que Jesus pega e cita Naamã. Jesus disse que havia muitos leprosos em Israel, mas somente foi curado Naamã, o sírio. Agora você abre na sua Bíblia em 2 Reis, é o nosso texto. 2 Reis, capítulo de número 5. Aqui conta a história desse homem. Um homem que Deus gastou praticamente uma página da Bíblia para falar dele. Gastou uma página da palavra para poder falar desse homem, da vida desse homem. Para você ver quem era este homem, tá? Aqui no capítulo de número 5, verso 1, 2 Reis 5:1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera o livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus
para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Até o versículo 9. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Nós vemos aqui esse homem, logo no primeiro versículo já fala que ele era um chefe do exército do rei da Síria. É como se no Brasil citasse Duque de Caxias, um dos maiores que teve aí, né? Falando de exército brasileiro. Era uma pessoa de grande importância, um herói nacional, uma pessoa de grande valor. Era um homem grande diante do seu senhor. Era o general, era o chefe de todo o exército dele, um homem poderosíssimo. A Síria, nesta época, ela poderia ser comparada a uma grande potência mundial, como nos dias de hoje. Como se fosse uma Rússia, os Estados Unidos, um país poderoso em armamentos de guerra. Era assim que a Síria, na sua época, era comparada. Veja só o valor que tinha esse homem, o peso que tinha esta pessoa. Aqui o texto ainda diz assim que ele era de muito respeito. Não era qualquer pessoa. Era uma pessoa de grande respeito. Era uma pessoa considerada em sua terra pelo seu rei. E diz o texto aqui que porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Até o Senhor usou a vida dele para livrar, para dar livramento. Tão grande era esse homem, a honra que tinha esse homem. Falando assim de um sírio, dentro da palavra de Deus, dá uma impressão, né, diferente de você estar falando de um Josué, de um outro homem de guerra também de Israel. Mas o texto aqui diz aqui que por ele o Senhor dera livramento. Deus usou a vida dele para dar livramento aos sírios. Para você ver como que a Bíblia trata esse homem, sendo esse homem de grande valor. Ainda diz mais sobre ele. Fala que esse era um varão valoroso, porém era leproso. Era um grande homem em toda a Síria, reconhecido em todos os lugares ali. Mas existia algo na sua vida que muitas vezes poderia atrapalhar a sua vida. Era a lepra. A lepra que estava no seu corpo. Ele era grande, era um homem de conceito, super considerado ali mesmo. Era uma pessoa diferente das outras. Você veja só o quilate que tinha essa pessoa. E essa menina que era da terra de Israel, ela foi trabalhar justamente na casa dele. Ela foi levada como escrava e ficou na casa dele. Veja só como que Deus tem propósitos em tudo. Deus tem propósitos, por isso Deus usa as pessoas. Essa menina estava lá na casa dele, foi levada como escrava, mas ela poderia ter ficado quieta. Ela poderia ter dito assim, que morra com a lepra. Podia morrer com essa lepra, porque ela tinha sido levada escrava. Mas ela não fez isso. Ela disse o seguinte: olha, se ele soubesse que há um profeta, um homem de Deus, uma pessoa que diz e as coisas acontecem. Ela disse isso. Ela mesma em uma situação adversa, ela foi usada por Deus e quis dizer isso. Muitas vezes nós estamos em situações adversas, nós pensamos muito bem às vezes antes de dizer alguma coisa, em momentos de dificuldade, em momentos de lutas. Mas essa menina nessa situação adversa, ela disse: olha, pode ir lá. Se você for lá em Israel, você vai ver que é um profeta de Deus, um homem de Deus que vai restaurar da sua lepra. Ele vai trazer restauração para você. Ela foi usada nesse sentido. E isso mostra que eu e você, qualquer pessoa de Deus, em qualquer momento, em qualquer lugar, passando por lutas, passando por dificuldades ou tribulações, podemos ser usados por Deus, para que o nome de Deus seja engrandecido e seja glorificado. Por isso que a Bíblia diz lá na carta de Timóteo que nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo. Quando está tudo bem e quando não está tudo bem. Quando passamos momentos difíceis ou não. Essa menina passava assim um momento difícil e delicado.
viram ali que o seu senhor era doente, era uma pessoa doente. Quis o quê? A cura dele. Quis que ele conhecesse o Deus em que ela acreditava. Ele vai lá em Israel, ele vai conhecer o profeta de Deus, o homem de Deus. Ele vai saber que existe um Deus. Ela foi usada. A carta foi enviada. O rei pegou a carta, enviou uma carta escrita para o rei lá, para que dissesse para Eliseu, para o profeta, para curar, para restaurar esse homem da sua lepra. O rei de Israel ficou indignado e desconfiado. O rei de Israel ficou tão indignado que ele chegou a um ponto que não acreditava. Ele nem se lembrava que existia um profeta. O Eliseu ouviu falar. O profeta Eliseu ouviu falar e falou: não, pode mandar vir. Vem, pode mandar ele vir aqui. Ele vai ser restaurado da sua lepra. E esse homem chegou e foi buscar lá ajuda. Ele foi buscar ajuda justamente na terra em que ele havia conquistado, havia saqueado, havia levado pessoas escravas. Ele foi buscar ajuda justamente naquele lugar. Suponhamos que ele ouvisse aquela menina dizer, uma menina simples, uma escrava. Ele poderia ter ouvido ela e falar: que é isso? Vou ficar dando ouvido por uma escrava? Ainda vou na terra que eu conquistei? Vou lá buscar ajuda naquela terra que eu conquistei? Mas ele ouviu e acreditou. Olha só, ele acreditou. Ele foi justamente buscar ajuda numa terra em que ele havia guerreado com ela, oprimido, levado pessoas escravas. Se fosse uma pessoa orgulhosa, ela não conseguiria ter o livramento na vida dela. Existia sim um problema de saúde, mas se ele fosse ali uma soberba, ele poderia de jeito nenhum vou naquele lugar. Ele poderia dizer isso. Existia ainda na vida dele isso. Mas ele foi lá. Uma vez uma pessoa diz o seguinte, que ele foi num leprosário, um dos leprosários que existem em Minas Gerais. Ele diz o seguinte, que era bom os soberbos e os orgulhosos, os vaidosos, pelo menos uma vez. Ele foi lá e tinha uma moça. A moça estava com um véu assim no rosto. Ele disse o seguinte, que essa moça era uma moça, aparentemente era muito bonita, porque ele não tinha visto a parte de baixo, mas ele tinha visto. Puxa. Ele perguntou, ele é curioso, ele perguntou: por que você usa este véu? Aí ela pegou e disse o seguinte para ele: você quer ver? Ele falou: quero. Ela tirou o véu que tampava do nariz para baixo. No que ela tirou o véu, essa parte da boca não tinha a pele, porque a lepra tinha comido. Aí ele diz o seguinte, falou: puxa, acabou toda a minha vaidade, todo o meu orgulho nesse momento. Percebi que o homem, o ser humano não é nada. Se não é Deus na nossa vida, o que será da nossa vida? Aí ele disse isso, que seria bom que os vaidosos, orgulhosos, soberbos fossem um dia visitar um lugar desse. Para dar valor naquilo que ele é, naquilo que ele tem, como ele é, o que Deus fez na vida dele, né? Sabe, essa história é uma história tremenda, porque Deus gastou aqui nesse texto, aqui uma página, praticamente o capítulo todo vai falar desse homem. Por isso Deus existe aqui algo que Deus fala conosco, que Deus tem para a nossa vida. Sabe, Deus tem algo para falar para mim e para você nesse contexto aqui, dizendo da importância de nós darmos valor às coisas de Deus, darmos valor àquilo que é de Deus, sabe? Eliseu simplesmente nem foi lá recebê-lo. Eliseu simplesmente falou para ele vir, e ele foi lá e parou bem na frente da casa de Eliseu. Eliseu não desceu para recebê-lo. Eliseu nem foi lá perguntar ou conversar alguma coisa com ele, mesmo sendo esta pessoa um homem de grande respeito, mesmo sendo ele um general, mesmo sendo ele ali um herói na Síria. Eliseu não foi lá. O homem de Deus simplesmente disse: vai e diz a ele, fala para ele ir lá no Jordão e mergulha 7 vezes.
É a sequência do texto. Naamã ficou indignado com isso. Naamã achava que ele ia lá e ia passar a mão na lepra, e a lepra seria restaurada. Naamã achava isso, que Eliseu ia lá e ia tocar ele. Pensei que ele ia vir me receber. Agora ele manda eu ir lá no Jordão e pular 7 vezes. Porventura lá na Síria não tem rios maiores e melhores do que esse Jordão? Não tem Damasco, Farpar, rios grandes e melhores? E ainda havia nele um certo orgulho dentro do seu coração. Havia nele um certo orgulho que impedia ele de se humilhar e fazer aquilo que o profeta estava dizendo. Aí Naamã disse isso, mas existia um servo de Naamã, um soldado dele, que disse assim para ele: meu senhor, o profeta mandou o senhor fazer isto. E se ele mandasse fazer algo maior, grandioso, o senhor não faria? Quanto mais isso? Dá 7 pulos no rio? Dá 7 mergulhos lá no rio? Só vai voltar para a Síria, leproso, porque não quis pular 7 pulos no rio, dá 7 mergulhos no rio? Muitas vezes nós deixamos de receber as coisas de Deus, porque nós não fazemos as coisas de Deus por completo, nós fazemos as coisas de Deus somente pela metade. E nós deixamos de receber aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Nós não levamos as coisas de Deus com seriedade. Nós não levamos as coisas de Deus como elas devem ser levadas. Esses dias eu disse na igreja ali em Santo André, eu disse o seguinte: todas as vezes que você ora, você consegue acreditar em tudo aquilo que você está orando? Você acredita quando você dobra os seus joelhos para orar? Você acredita naquilo que você está falando? Acredita totalmente que Deus está do seu lado, está ouvindo a tua voz? Ou você simplesmente coloca e se der certo, tudo bem? Tinha uma mulher, ela leu Mateus capítulo 17, versículo 20, que diz lá que se você orar e pedir a este monte, para este monte pular no mar, isso vai ser feito. Aí ela leu esse texto e falou assim: olha, tem um monte aqui na frente da minha casa, eu vou fazer essa oração. Ela fez essa oração, orou. Depois ela foi abrindo os olhos bem devagar. Foi abrindo os olhos e viu a montanha lá. Ela disse o seguinte: eu já sabia que Deus não ia fazer isso mesmo. O problema nosso é que nós colocamos essas dúvidas e deixamos essas dúvidas. Todas as vezes que você vai orar, você tem que acreditar que Deus está ouvindo a tua oração. Deus está aqui do seu lado. Deus está aí do seu lado, Deus está aqui com você. O Senhor Jesus, Ele está neste lugar ouvindo aquilo que você já colocou diante dEle. O Senhor Jesus já sabe da tua luta, da tua dificuldade. O Senhor Jesus já sabe daquilo que você está passando. O Senhor Jesus já sabe qual é o maior problema que você tem. Você precisa acreditar que Ele pode resolver esse problema. Você precisa acreditar que Ele vai fazer o milagre acontecer. Muitas vezes nós ouvimos a palavra e ficamos ali no nosso coração: Ele está dizendo isso porque Ele não está passando o que eu estou passando. É muito fácil falar, é muito fácil dizer. Meu irmão, a palavra de Deus diz que eu tenho que acreditar. Que eu tenho que acreditar. A Bíblia diz assim, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem para a sua vida, acredite, porque é Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. Muitas vezes as pessoas elas não conseguem acreditar, ter fé naquilo que Deus realmente pode realizar na vida delas. Tinha uma menina, ela tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Eles estavam num lugar que era um deserto, não chovia. Talvez você conheça essa história. E essa menina estava lá e as pessoas dizendo: vamos pedir a Deus para que Deus mande a chuva para esse lugar. E as pessoas todos os dias oravam por esse objetivo, para que Deus realmente enviasse a chuva. Aí um dia essa menina saiu com todos para ir orar num lugar longe. E ela resolveu pegar um guarda-chuva. Ela pegou um guarda-chuva e depois que ela saiu, todo mundo começou a rir dessa menina. Aonde você vai com esse guarda-chuva? E riam dela. Ela pegou, olhou para os adultos e disse o seguinte: vocês não estão orando para que Deus mande a chuva? Ela já estava saindo com o guarda-chuva. Aquela criança conseguiu acreditar. Mas as pessoas oravam e não acreditavam que Deus poderia fazer. Muitas vezes as pessoas vão buscar ajuda e não conseguem acreditar que o resultado vai vir.
Ela recebe a oração aqui, quando chega lá na porta, vem a dúvida no coração dela. Meu irmão, se você duvida, você não consegue receber. Naamã, ele chegou lá, ele não conseguiu fazer aquilo que o profeta estava mandando. Ele ficou indignado, porque o profeta tinha mandado ele pular. Porque o profeta tinha mandado ele lá no rio, o profeta nem veio me receber. Aí ele, indignado com essa situação, aí os soldados disseram aquilo para ele. Aí ele deve ter pensado, isso é muito fácil, então eu vou fazer isso. Eu vou ler a sequência no versículo 11, no versículo 10 diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Versículo 11: porém Naamã muito se indignou. Aí, ó, ele se indignou porque ele não foi recebido ali pessoalmente pelo profeta. Ele ficou indignado. Esse foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, para passar a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele estava achando que tudo isso iria acontecer. A indignação dele era muito grande. Versículo 12. Aí a pessoa fala assim, ele fala assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Muitas vezes a pessoa chega na gente acreditando, a gente dá uma palavra para a pessoa, e muitas vezes a pessoa vai indignada, porque ela queria somente ouvir aquilo que ela queria. Ela já veio com um coração preparado para ouvir alguma coisa do jeito que ela queria. Irmão, não é assim. Nós temos que estar prontos para ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que estar sempre prontos a abrir o nosso coração para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ainda que for algo que parece duro para a nossa vida, mas não fique indignado. Receba a palavra de Deus e abrace ela. Abrace a palavra de Deus, porque ela é o melhor para a sua vida. Ainda que ela possa parecer dura, mas é a palavra que Deus tem para a sua vida. É porque Deus te ama. Esse homem, Eliseu, era um homem de Deus. Ele representava Deus. Na época dele era o homem mais poderoso que havia na terra. Era o representante de Deus. Era só nele que havia a solução para a vida desse homem. E ele acabou de sair indignado, porque não foi do jeito que ele queria, nem do jeito dele. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas acontecer de acordo com aquilo que nós pedimos. E Deus fala: eu vou fazer, mas não do seu jeito. Todas as orações que você já fez na sua vida, Deus ouviu a cada uma delas. Não tem só uma palavra só que você disse que Deus não tem ouvido. Não tem. Deus ouviu todas elas. Todas elas se cumpriram? Não. Por quê? Porque Deus sabe o que é importante para a tua vida. Deus sabe o que é melhor para você. Então as coisas acontecem, sim. Deus faz um milagre, faz do jeito dele, porque do jeito dele é o melhor para a nossa vida. Do jeito de Deus e não do nosso jeito. Não era do jeito de Naamã. Ia ter que ser do jeito de Deus. Ia ter que pular lá. Ia ter que mergulhar lá. Era a parte mais difícil para ele. Por isso que ele ficou indignado. Porque era a parte mais difícil de se fazer na vida dele. Aparentemente para mim e para você é muito fácil. Muito fácil. Vai ali no mar e dá 7 pulos. Vou lá. E a pessoa vai lá e dá 7 mergulhos. Fácil, calor, tudo. Para Naamã era muito difícil. Essa é a parte mais difícil. Porque para ele ser curado desta lepra, a lepra estava no corpo dele. Ele teria que se expor. Ele teria que abrir, tirar a roupa, tirar a capa, e todas as pessoas iam ver a lepra dele. Essa era a parte difícil dele. Mas ele teria que fazer. Porque se ele não tivesse feito, se ele não fizesse, ele não ia ser curado nunca. Você sabe que existe um caso que aconteceu? Existe um diácono de uma igreja. Ele, um certo dia na casa dele,
junto com os filhos dele, ele trancou a porta da casa dele. Ele costumava brigar com a esposa, brigar com os filhos, bater nos filhos, bater na esposa. Um diácono. Um dia ele trancou a porta e a sua filha ficou indignada com isso, porque já estava cansada de fazer aquilo que ele estava fazendo. Ela pegou e, vendo tudo aquilo, eu vou embora desta casa. Aí esse homem, ele pegou uma faca, riscou a porta e falou assim: daqui você não vai passar, aqui ninguém sai. Aí eles foram todos deitar, cada um no seu quarto ali. Mas durante a madrugada, pela manhã, essa moça saiu, arrumou as suas malas e saiu de casa. Ela saiu de casa e foi direto no pastor, no gabinete do pastor dela. Chegou no pastor e ela contou essa história. Contou como o pai era. Contou como o pai era na igreja e contou como o pai era na casa dela. Contou como o pai agia com os filhos. Contou como o pai agia com a sua esposa. Ela contou tudo aquilo e o pastor ficou ali indignado com essa situação e também surpreso, porque a pessoa jamais ele imaginaria que esse homem faria aquilo. Na igreja, um santo. Na igreja, uma bênção. Todos o amavam, todos o respeitavam, todos admiravam ele. Mas em casa ele era outra pessoa. Ele se transformava. Aí, o pastor, ouvindo aquela situação, procurou esse homem. Foi na empresa desse homem, que era um diácono lá da sua igreja. Aí, chegando lá, procurou ele, sentou junto com ele e disse o seguinte para ele: irmão, a tua filha, ela me procurou hoje. Ela me contou o que houve ontem, antes de ontem e todos esses dias. Aí esse homem, ele pegou e resolveu oferecer para o pastor. Falou: não, espera um pouquinho, pastor, eu vou ali. Foi ali, pegou alguns tecidos, algumas coisas que ele tinha, que era deles lá da empresa, e deu para o pastor. O pastor olhou, falou: o quê? Você está achando que eu vou pegar isso? Eu vim aqui para resolver com você e ir lá e conversar com a sua família para nós resolvermos este problema. Mas agora você tem 15 dias para comparecer diante da igreja e confessar o seu problema. Irmãos, vejam só essa situação. Essa pessoa teve a chance, mas não confessou. Essa pessoa estava com um problema na vida dela já fazia muito tempo, mas ela não foi lá. O pastor deu a chance para ele, mas ele não ouviu. Ele tentou comprar o pastor. O pastor falou: você tem 15 dias agora para ir na frente da igreja e dizer quem você é e pedir perdão para a sua família. Passou 10 dias, nada. 11 dias, nada. No 15º dia, que era um culto, eles tinham um culto vários dias lá. Esse pastor chega na hora do culto. Esse homem chega na hora do culto e procura o pastor. Falou: pastor, eu estou aqui, eu quero pedir perdão para a igreja. Esse homem foi à frente da igreja. Ele foi e confessou o seu problema. Foi e confessou a sua situação. Foi lá e pediu perdão para a família que estava ali, para os filhos que estavam lá. Por tudo aquilo que ele estava fazendo, por tudo aquilo que ele tinha feito, ele estava pedindo perdão. O problema das pessoas é que elas têm medo de se expor. O problema de Naamã, o maior problema que ele tinha é ir lá e tirar a capa dele, que todo mundo ia ver a lepra dele. Mas enquanto ele não fizesse isso, ele não ia receber a cura. E Deus quer que nós venhamos abrir o nosso coração, que nós sejamos humildes e reconheçamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Se temos algo a resolver, temos que resolver. Não vamos esperar chegar a uma situação dessa. Esse homem esperou tudo isso. Esse homem chegou lá diante da igreja e confessou tudo o seu pecado. Tinha um outro homem, o nome dele era Manuel. Manuel faleceu. Aí estava a esposa e a filha perto do caixão, ali chorando. Aí de repente chega um pessoal.
chorando também. Manuelzinho. Aí a esposa, chegaram lá, olharam. A esposa falou, não deve ser o nosso Manuel. A filha também, não deve ser. Deve ser outro. Aí chegou outras pessoas, e a mesma coisa, chorando ali, por causa daquele homem que estava ali. Aí de repente chega o pastor dela. O pastor pega e fala assim para ela, irmã, ela falou, pastor, não venha me dar os sentimentos, porque o senhor sabe o que eu passei com esse homem. O senhor pode até me dar os parabéns por ter suportado e aguentado, mas não fala de pêsames, porque o senhor sabe o que eu sofri. As pessoas chegavam, era outra pessoa. Sabe por que isso acontece? Porque tem muitas pessoas que são muito boas para com as pessoas de fora, porque as pessoas tratam muito bem as pessoas de fora, mas da sua casa, aqueles que vivem, aqueles que lutam, aqueles que sofrem, aqueles que choram todos os dias durante muitos anos, as pessoas não são capazes de tratar com dignidade, com amor, como trata as outras pessoas de fora. Irmão, tem muita gente vivendo só na aparência, e Deus não quer que eu e que você viva de aparência. Deus quer saber da nossa vida, do nosso caráter, do nosso comportamento aqui dentro da igreja, lá fora da igreja. Sermos santos aqui na igreja é muito fácil. Chegarmos aqui, fechar os nossos olhos, cantar ao Senhor, chorar na presença do Senhor. Eu conheci várias pessoas que choravam, mas elas não mudavam de vida. E as pessoas, puxa, você vê como está quebrantado, olha que bênção. E continuava na mesma vida, na mesma situação. Irmão, não é isso que importa. O que importa é termos um coração reto diante de Deus. O mesmo Deus que você serve aqui é o Deus que você serve lá na sua casa. É o Deus que você serve lá no seu trabalho. É o Deus que você serve quando você está passeando na praia. É o mesmo Deus. Faz muitos anos já eu vim com um amigo que trabalhava comigo. Nós viemos aqui na Praia Grande. Ele tinha uma casa, se não me engano, no bairro Caiçara. Nós fomos até a praia, foi eu e minha esposa, ele e a esposa dele. E nós ficamos sentados ali. Eu lembro que tinha bastante gente na praia. Ele era bem escurinho, sabe? E ela era a esposa dele era loira, muito bonita, a mulher dele. E eu sentei de frente para ele, a minha esposa sentou aqui, e a esposa dele sentou ali. Ele com óculos escuro, um óculos escuro. Eu sentado de frente para ele, ele conversando comigo. Mas eu via o olho dele assim, ó. Eu olhava assim, falei, puxa, eu estou conversando com ele, mas ele não está olhando. A esposa dele está aqui, mas ele está ali, olho lá. São os olhos errantes. Olhos errantes. Ninguém está vendo. Quantas são as pessoas que fazem isso? Que Deus, ninguém está vendo. E fica lá, no olhar. Você entendeu? Mas Deus está vendo todas essas coisas, irmão. Deus está vendo todas essas coisas. Se você ler toda essa história, você vai ver só que depois o discípulo de Eliseu, Geazi, ele foi atrás de Naamã. Ele foi atrás de Naamã e começou a pedir coisas, porque Eliseu havia rejeitado aquilo que Naamã queria dar. Naamã tinha pego aqui, ia levar para ele, no versículo 5, então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Isso aí era o que ele tinha levado. Ele levou isso para dar para o homem de Deus, para Eliseu. Eliseu falou, não quero nada. Não quero nada de você. Não quero nada daquilo que você queira me dar. Ele entrou nas águas, fez como o homem disse, abriu, se expôs, ficou purificado, ficou curado, ficou liberto, foi transformado. Porque ele teve que se expor e se expôs. E Deus fez o milagre acontecer.
Ele pegou, foi tentar ali pagar. Aí no versículo de número 15, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Versículo 16. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse. Mas ele recusou. O profeta recusou. O homem de Deus recusou. Quanta gente tem se vendido. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus é um Deus que não aceita suborno. O nosso Deus não aceita. O nosso Deus não quer que nós venhamos aceitar essas coisas, a não ser aquilo que Ele dá para nós, a não ser aquilo que Ele nos abençoa. Eu quero que você diga para o seu irmão: irmão, Deus já tem abençoado a sua vida. Deus já tem abençoado a sua vida. Eliseu recusou aquilo que ele tinha dado para ele. Aí Geazi, o discípulo de Eliseu, ficou louco com aquilo. Falou: o quê? Você vai deixar o cara embora? Aí Geazi foi atrás dele e pediu lá as coisas que ele tinha, as coisas que ele ia dar para Eliseu. Aí no versículo de número 26, diz assim: porém ele lhe disse, Eliseu disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestidos, olivais, vinhas, ovelhas e bois, e servos e servas. Olha quantas coisas estavam no coração dele. Porque a maioria dessas coisas são tudo ilusão que as pessoas criam. As pessoas criam ilusões dentro dos seus corações. Aí no texto fala assim, no versículo 27: portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Veja só, o homem de Deus, ele curou uma pessoa de outro lugar. Ele libertou o homem da sua lepra. Mas ali diante dele, um discípulo, uma pessoa que estava do seu lado, ficou leproso por uma palavra que ele disse. Porque muitas vezes as pessoas, elas recebem algo de Deus, ou buscam algo em Deus, e já se iludem com tantas e tantas outras coisas. Você não tem contentado, você não tem ficado contente com aquilo que Deus tem te dado? Deus já tem te dado tudo aquilo que você necessita. Deus já tem te dado. E se você precisar de mais, Deus vai te dar. Fique contente com aquilo que você tem. Mas a pessoa nunca está. A pessoa nunca está e se distancia de Deus. Deixa-se levar o seu coração. Sai da igreja. Abandona os caminhos de Deus. Deixa de buscar a Deus. Deixa de obedecer. Deixa de ter temor. O temor vai-se embora. E as pessoas se distanciam. Deus não quer isso para a minha vida e nem para a tua vida. Deus tem algo para fazer na minha vida e na tua vida. Só que entenda que você tem que ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. É simples. É fazer aquilo que Deus manda. E se você não tem força, é só pedir. Peça para o Senhor. Ele te dará condições, Ele te dará capacidade, Ele vai capacitar você para fazer aquilo que venha agradar a Deus. Quantas são as pessoas que vivem, mas vivem de aparência, mas não vivem a verdade? Nós não podemos ser assim, nós devemos viver a verdade. Nós devemos sim agradar ao Senhor. Eu conheci uma pessoa, um obreiro da igreja nossa, há muitos anos atrás. Eu estava no culto de oração, estava orando ali, aí de repente o irmão chega para mim e diz: pastor, por favor. Eu falei: eu não posso, eu estou orando. Não, pastor, por favor, é urgente. O fulano está assim, assim, assim. Eu fui até a casa dele, saí do culto e fui à casa dele. Cheguei lá, ele estava com a mão no pescoço da sua esposa, segurando o pescoço dela. Falei: que é isso? Você, uma pessoa de Deus. Aí caiu a ficha na hora para ele. Pastor, não sei o que eu fui fazer.
Aí conversei com ele, conversei com ela, orei junto. Aquele caso passou a ser acompanhado, ser tratado, resolvido. Eram problemas que precisavam ser resolvidos. Na igreja era uma coisa, na casa dele era outra. Nós não podemos ser assim, irmãos. Deus não quer isso para a minha vida e nem para a tua vida. Gostaria que você ficasse de pé agora. Não espere Deus fazer o que fez com aquele homem que teve que ir diante da igreja. Eu quero que você saiba que Deus está nesse lugar. E no trono de Deus sai uma água, sai um rio de água vivas, onde você pode mergulhar nele e sair purificado. Você pode sair purificado, mas você tem que abrir o seu coração para Deus. Você tem que desejar dentro do seu coração abandonar o erro, o engano, a vida muitas vezes de aparência. E isto só se expondo. Só se expondo. Às vezes é preciso procurar o pastor, procurar o líder, conversar, confessar, chorar, para que o homem de Deus ore pela sua vida, para que tudo isso seja restaurado, para que tudo isso seja renovado. Existem coisas no nosso coração que ninguém sabe, só Deus sabe. Lá na carta de Tiago, capítulo 5, lá fala assim que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para que sareis. Muitas vezes nós temos vergonha de se expor. O pastor não é juiz, não vai julgar a sua vida. Ele vai te ajudar, ele está aqui para apacentar, para cuidar, para te abençoar, para ajudar a sua vida. Você tem que procurar ajuda. Você tem que saber ouvir. Você tem que buscar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você não pode vir simplesmente à igreja esperando ouvir algo para seu benefício próprio, e se não ouvir, simplesmente voltar indignado. Não. Você tem que saber que existe um Deus que te ama. O texto lá do Evangelho de João, capítulo 15, 16, diz que não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Num certo momento, o apóstolo Pedro perguntou para Jesus: Senhor, e nós? No Evangelho de João 15:3, Jesus pega e fala para ele: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra é uma água que purifica a nossa vida, desde que nós acreditemos nela e recebemos ela no nosso coração. Acredite em Deus, no poder de Deus, na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para a sua vida. Deus quer usar a sua vida como um canal de bênção para muitas pessoas. Deus não quer te humilhar. Deus não quer fazer isso com ninguém. Pelo contrário, nós temos um Deus que é amoroso, um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes, um Deus que quer te abençoar. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Se você quiser receber uma oração, você vem aqui à frente. Se você quiser vir aqui à frente, abrir o seu coração para Jesus, você pode vir. Se você acredita que Deus falou com você nessa noite, tocou o teu coração, você que foi tocado por Deus nessa noite e tem algo para dizer para Ele, não precisa dizer para mim não, mas para o seu Deus, porque Ele tem poder de mudar, Ele tem poder de restaurar. São coisas que muitas vezes estão na nossa vida que nós não vemos, mas Deus olha e fala: está com uma lepra, está com uma lepra. Mateus capítulo 8, versículo 3, ali conta a história de um homem que era um leproso. Ele chegou ali diante de todas as pessoas e pediu para que Jesus o curasse. Nós sabemos que o leproso, quando ele chegava em determinado lugar, ele gritava: imundo! E naquele momento que ele gritava, as pessoas se espalhavam, corriam para os lados, porque estavam com medo de pegar a lepra. E naquele momento ele chegou diante de Jesus, e Jesus olhou para ele e perguntou para ele: que queres que eu te faça? Ele pegou e disse para Jesus: Senhor, que eu seja limpo, que eu seja limpo. As pessoas ficaram olhando para ver se Jesus ia tocar o leproso, e Jesus o tocou. Jesus tocou aquele homem e curou ele, libertou ele do mal que ele estava vivendo. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida ruim, mal por dentro do nosso coração, com feridas, com machucados, mas muitas vezes nós temos vergonha de se expor e receber a bênção de Deus.
E Deus quer abençoar a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Vamos fazer essa oração agora. Senhor Jesus, o que será da nossa vida sem Ti, Jesus? Senhor, Tu és o Deus Criador de todas as coisas, Pai. Tu criaste todas as coisas do nada. Somente pela Tua palavra criaste tudo. Disseste e foram criados. Basta uma palavra só, Senhor, e o Teu servo será curado. Jesus, visita o Teu filho que aqui está na frente. Visita a Tua filha. Talvez seja algo simples que ele esteja passando. Talvez seja algo simples no coração dele. Ou talvez seja uma luta enorme que ninguém sabe, mas que o Senhor tem visto e acompanhado dia após dia a luta do Teu filho. O Senhor tem visto o coração dele. E sabes o quanto ele Te ama, o quanto ele quer a Ti, Senhor. Mas as lutas são grandes. Jesus, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. Oh Deus Todo-Poderoso, vem Deus de amor e abençoa. Abençoa este irmão, esta irmã, Senhor. Libera sobre ele da Tua unção, da Tua graça, do Teu poder. Quebra, Senhor, as barreiras, os obstáculos, Senhor. Tudo aquilo que impede, Senhor, o Teu servo de ser abençoado, de ser feliz. Em nome de Jesus Cristo, Deus, quebra o jugo, a barreira, as correntes malignas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. A Tua palavra diz que operando Tu, quem impedirá, Senhor? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, o Senhor estaria no meio deles. Nós cremos em Tua palavra. Nós cremos no Teu poder, o poder restaurador do Senhor. Vem, Jesus, sobre este lugar e abençoa. Vem, Espírito Santo, e toca, Senhor, com Teu poder. Vem, Espírito Santo, e opera maravilhosamente. Vem, Espírito Santo, e inunda esta vida com a Tua água. Vem, Espírito Santo, e faz aqui o Teu milagre. Abençoa, Senhor, esta vida. Abençoa esta casa. Abençoa esta família que está sofrendo. Abençoa esta família que está passando por uma luta. Abençoa este irmão, esta irmã, Senhor, que está vivendo um momento difícil, mas tem crido, Senhor. E nesse momento, Senhor amado, toca a vida dele com o Teu poder. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, e abençoa a nossa vida, os nossos corações. Enche, Senhor, esse lugar com a Tua glória e com a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós não somos nada, nós precisamos de Ti, precisamos do Senhor, precisamos da abundância da Sua graça. Em nome de Jesus Cristo, fortalece, Senhor, este irmão, esta irmã, fortalece os Teus filhos. Toca eles com o Teu poder neste momento, toca eles com a Tua unção. Em nome de Jesus Cristo, muda a sua história, muda a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória, toda exaltação e glorificação ao Teu santo nome. Bendito é o nome do Senhor. Aplauda o Senhor com a tua força. Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus, palmas para o Senhor Jesus. Seja louvado, seja engrandecido. Bendito é o nome do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, vem sobre este lugar, abençoa o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.